Olá, meu nome é Cauã Arruda e eu e a minha colega Yasmin Guedes fizemos esse podcast com a participação especial de Nicole Vitória, que ajudou muito nas fotos e para elaborar as perguntas, é claro. Lembrando que esse podcast é uma lição, é uma matéria da professora de tecnologia Rízia. Nós entrevistamos 3 pessoas, Márcia, Douglas e Fagner. Nós fizemos as mesmas perguntas para todos eles, em busca de novas opiniões que deu no podcast, nesse resultado que estão a ouvir agora. Fiquem com as entrevistas. Hoje aqui nós vamos entrevistar a Márcia Ramos, vice-diretora da escola. Como você chegou até aqui como vice-diretora? Eu sou professora de língua portuguesa e estou na função de vice-diretora aqui do Américo Marco Antônio. Eu trabalhava em uma outra unidade escolar e participei do concurso de remoção e vim para cá. Qual a sua opinião sobre as redes sociais? As redes sociais, num certo ponto, até são interessantes e importantes, que as pessoas divulguem campanhas, solidariedade, empregos, assim, tudo que vai de bem para o próximo. A partir do momento que ela não é usada para promover algo de bom para a pessoa, aí ela se torna ruim. Você acha adequado o modo em que os jovens usam as redes sociais? Depende. Se for para pesquisa, se for para aprofundar alguma coisa, algum conhecimento, aí é válido sim. A partir do momento que ele usa essa rede social, alguma, e-mail, qualquer coisa que extravasa isso, aí é prejudicial. Diga o lado bom das redes sociais. Quando esse jovem utiliza para ajudar vaquinhas, divertimento, é bom para distrair na mente, joguinhos, de raciocínio. Isso é muito válido para os jovens. Depois dessa era da rede social, o que você viu que melhorou? Nós passamos por uma pandemia aí de uns 2 anos, então as pessoas se isolaram muito. Então, as redes sociais é quem favoreceu tanto as famílias, parentes, para que houvesse mais comunicação. Na educação, eu já vejo que o Centro de Mídias ajudou muito os nossos alunos, nossos estudantes, porque eles tinham uma variedade de aulas diversificadas de todas as disciplinas. Então, isso favoreceu e muito o professor também e o nosso alunado. Então, a tecnologia, as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, por aí vai, com todo esse isolamento que nós passamos, favoreceu e muito, porque nós não perdemos o contato com as pessoas. E o que piorou, na sua opinião? O lado negativo dessa nova era da tecnologia, eu posso classificar em alguns pontos assim críticos, como os vícios, com os jogos de apostas, golpes financeiros que as pessoas passaram. O Pix ajudou até certo ponto, porque também teve o seu lado ruim, que as pessoas também começaram a roubar essas coisas, de desviar o dinheiro das pessoas. Não podemos esquecer também da pedofilia, mensagens de adultos com crianças, a pornografia também, que floresce tanto nessa idade dos adolescentes. Então, eu classifico que teve o lado positivo, mas também teve esse lado negro aí da tecnologia. Você já sofreu alguma agressão pela internet? Não, nunca sofri nenhuma agressão nas redes sociais que eu me lembre, e o pouco que eu assisti é mesmo na mídia. Esses canais aí de sensacionalismo que passam, eu evito assistir, não gosto.
O que você acha dos jovens e adolescentes, crianças que querem, largar os estudos para virar influenciadores? Particularmente, eu priorizo os estudos. Primeiro, né, a pessoa tem que concluir a sua escolaridade, fazer uma faculdade, se interessar por um curso, uma graduação e nela trabalhar. Agora, eu jamais aconselharia uma pessoa a largar os estudos para ser youtuber, influencer, essas coisas aí que a tecnologia oferece. Não, a prioridade são os estudos. O que você acha dos jovens que querem ser youtubers ou influenciadores em vez de tentar uma profissão mais clássica, como médico, professor, etc? Bom, como eu já falei, a prioridade é a escolaridade. O adolescente, ele tem que focar em algo que ele goste, faça uma faculdade, né, e um trabalho em cima de toda essa escolaridade que ele investiu ao longo da sua vida. Agora, se ele optar para ser youtuber, influencer, é complicado, porque é uma onda, né? Agora está na moda a pessoa focar mais nas mídias, nessas redes sociais. Mas eu não aconselharia, não. É importante que se esforce, estude muito bem para ter uma profissão, né, fixa, mesmo que seja um professor, médico. Que já pensou se todo mundo para de sonhar para fazer uma graduação e trabalhar em cima dessa graduação e só para virar youtuber, influenciador? Como que fica, né? A sociedade, a população necessita desses especialistas. Então, é válido que foque muito na escolaridade, nos seus estudos e faça uma graduação, sim. Além de boas faces, a internet também tem seus lados ruins, como o cyberbullying. Qual a sua opinião sobre isso? Infelizmente, a tecnologia tem o seu lado bom, mas tem esse lado ruim, que é o cyberbullying. Então, fica difícil imaginar o que leva uma pessoa a desrespeitar, a agredir, mesmo que seja verbalmente, uma outra pessoa que está do outro lado, né? Então, é triste saber que tem pessoas que têm esse dom, que magoa, que entristece, e levando até a pessoa a uma depressão, a se isolar. Então, não deveria existir, não. Né? Todos nós somos iguais, apenas com características diferentes. E o respeito, na minha opinião, tem que valer acima de tudo. O que você diria para os jovens que estão pensando em investir na carreira virtual, ser um youtuber ou influenciador virtual? Bom, que ele desempenha, né, com muito amor, dedicação, né? Esteja sempre atualizado naquilo que ele vai fazer e sempre focado. Uma vez decidido ser, né, investir nessa parte, nessa virtualidade, que faça, mas faça muito bem feito, né, para ser um destaque naquilo que, né, o jovem optou para a sua vida. Faça com amor, faça muito bem feito. Que seja sempre destacado dentre os outros. Qual a sua opinião sobre essas meninas que querem tentar mudar o corpo ou estão se sentindo feias por ver essas mulheres na internet com o corpo padrão, vamos dizer? Essas mulheres magrinhas, com o corpo perfeito, e aí elas tentam mudar algo em si para ficar parecida. Na minha opinião, nós devemos aceitar como nós somos. Como eu já disse anteriormente, somos todos iguais, apenas com características diferentes. Então, o que eu diria para uma pessoa que quer, né,
mudar todo o seu corpo. A pessoa tem que se amar primeiro. Ela tem que almejar uma boa saúde. Agora, desfazer, né? Ela tem toda a sua estrutura corporal feita e montar uma outra, na minha opinião, isso daí já foge de todo o padrão. É como se ela ela se transformasse numa outra pessoa. E, particularmente, eu sou contra. Gosto do jeito que eu sou e daria esses conselhos. Quer fazer um regime, quer mudar, mude nos seus limites. Faça uma academia, pratique esportes. Agora, deixar de ter o seu corpo para ter um outro, totalmente fora da realidade. A pessoa tem que se amar, a pessoa tem que aceitar e vou além. Quem está ao seu redor também tem que aceitar do jeito que você é e não do jeito que você será, né? Porque você se transformará numa outra pessoa que não tem nada a ver contigo. Então, o caminho é esse. Quer mudar? Muda dentro dos seus limites. Não forçando nada, não tirando nada, não pondo nada. Por quê? Você tem que se aceitar do jeito que você é. Você perdoaria alguém que te ofendeu, te machucou na rede social? Primeiro, eu gostaria de saber o porquê que ela, né, me ofendeu, ela me machucou. Segundo, se eu, né, alguma situação, em algum dia, ela pensou que eu tivesse também feito alguma coisa do sentido. Eu gostaria de saber também o porquê. Mas eu perdoaria sim. Todos erram. Então é com os erros que nós vamos construindo os nossos acertos. Então não, perdoo. Imagina, não tem dessa não. Às vezes a pessoa falou que estava magoada, né, alguma situação que eu tivesse passado com ela, mas sem problemas, perdoaria sim. Dessa vida a gente não leva nada. Então, com certeza, perdoaria. Agora vamos entrevistar o Douglas Teixeira, professor do Proatec. Como você conseguiu chegar até aqui como professor do Proatec? Como foi sua caminhada? Eu me formei em 2013, na cidade de Brasília, que eu sou de lá, eu estudei lá. E aí eu passei num concurso público para o estado de São Paulo. Em 2014 eu vim assumir como professor de Química aqui nessa escola. Desde 2014 eu estou associado aqui a essa escola. Passei 2 anos afastado para outra diretoria de ensino, mas aqui ainda era a minha escola sede. E aí retornei esse ano e o diretor Marcos me convidou a participar desse programa, que é professor de apoio à tecnologia, Proatec, daqui da escola. E eu aceitei e estamos aí nessa função hoje. Qual a sua opinião sobre as redes sociais? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta bem complexa. E eu entendo as redes sociais como diversos pontos de vista diferentes. Um campo de atuação de comércio, um campo de atuação de interação com pessoas que você gosta, você admira, você quer acompanhar, no caso de artistas e público enquanto fã, né, de determinados conteúdos. Eu vejo como uma plataforma de compartilhar com as pessoas que são próximas a você, que você gosta, que você tem afinidade, aquilo que está acontecendo com você, aquilo que está acontecendo com a sua vida. Eu particularmente uso mais para o intuito de acompanhar determinados conteúdos que eu acho interessante e compartilhar com as pessoas próximas a mim aquilo que eu passo no meu dia a dia ou aquilo que eu acho de mais relevante ou que eu quero gravar por alguma razão. É isso. Você acha adequado o modo em que os jovens usam as redes sociais? Adequado também é uma palavra complicada, né? Porque vai dos critérios de adequação de cada um. Mas eu acho que às vezes sim, né? Em alguns casos sim, em alguns casos não. Porque a facilidade que a gente tem de acompanhar qualquer coisa é muito grande. E aí, enquanto a gente ainda está em formação de
caráter, de personalidade, enquanto jovens adolescentes que vocês são, eu acho que precisa de um direcionamento, de uma supervisão de alguém responsável, seja um pai, seja um tio, seja alguém responsável por estar acompanhando o tipo de conteúdo que está sendo consumido por vocês jovens, né? Que ainda está em formação. E eu acho que a gente, de modo geral, não só os jovens, a gente tem uma facilidade muito grande de dizer qualquer coisa, já que eu não estou olhando nos olhos de ninguém. E principalmente agora com a pandemia, acho que isso refletiu bastante em como as relações estão se dando fora do virtual, porque deu-se tanto pelo virtual e eu não preciso olhar ninguém, eu tenho a facilidade de escrever qualquer coisa e às vezes sem pensar, sem refletir, sem entender como é que o outro está respondendo a isso, pelo digitar de umas teclas na tela do meu celular, que não está sendo tão adequado como poderia ser. Que eu acho sim que as redes sociais são ferramentas de alto poder de convencimento, de mobilização, e que usada adequadamente pode ser benéfica para todo mundo, e que não tem sido isso constantemente, apesar de ser uma ferramenta boa para isso. Nos diga o lado bom das redes sociais, uma coisa tipo que você acha que melhorou. Como eu acabei de comentar, eu acho que um lado positivo das redes sociais é a facilidade de disseminação de informação. Então é fácil você engajar pessoas, mobilizar pessoas que estão interessadas num determinado assunto, que estão politicamente engajadas em alguma melhoria para a sociedade, né, para o social. E isso é extremamente positivo. Eu acho que a facilidade de aglomerar não, né? De abraçar pessoas em prol de determinados objetivos, isso é um ponto positivo das redes sociais. Depois das redes sociais, você viu alguma melhora no mundo, nos jovens, nas pessoas? Assim, sem um parâmetro de comparação entre o antes e depois, por exemplo, o que exatamente eu estou observando antes e depois das redes sociais, né? O antes e depois do uso, fica difícil para mim mensurar que tipo de melhora eu observo ou não. Como eu estava falando aqui anteriormente, eu acho que sim, a gente está, como sociedade, a gente tem uma possibilidade de engajamento muito legal nas redes sociais, que foi facilitado. Então, nesse sentido, eu acho que foi melhor, né? Então, a disseminação de informação, eu acho que foi melhor, um ponto positivo, após um uso tão excessivo, né, que a gente faz agora das redes sociais. Mas, difícil dizer se tá melhor ou pior. Tá diferente, tá mais prático, tá mais rápido. Não sei dizer se tá melhor nem pior. E o que mais piorou que você olhou? E depois que, sabe, que começou essa era da rede social, o que você viu que piorou? Vai um pouco de encontro ao que eu também comentei em outra pergunta, que é sobre a interação, sobre as relações pessoais, presenciais das pessoas, né? Eu acho que principalmente por causa da pandemia, a gente teve uma relação virtual muito forte, e aí a gente usou bastante as redes sociais, bastante os meios de comunicação virtual. E aí, após a pandemia, eu acho que a gente está um pouco intolerante com o outro no conversar do dia a dia, no conviver do dia a dia, né? Porque qualquer pessoa olhando para mim diferente, eu já estou partindo para cima. Qual é, o que você tem, qual é o seu problema? Ou não sei ouvir o outro, né, antes de emitir uma opinião, ou antes de emitir minha vontade, digamos assim. Então, eu acho que eu senti um deterioramento das relações pessoais grande, né? Eu posso observar assim, tanto que alguns dados estatísticos que falam dos casos de violência, casos de agressões dentro das escolas, não só aqui em São Paulo, como no Brasil em geral, aumentou bastante por cento, quase 40% em relação ao momento pré-pandemia. Eu acho que a rapidez e a fluidez das relações sociais virtuais teve
um impacto negativo depois agora, quando a gente tá no presencial, tá no olho no olho. O que você acha dos jovens que querem ser youtubers ou influenciadores em vez de tentar uma profissão mais clássica, como médicos, professores, em geral? Eu acho que esse campo de youtubers é um campo muito grande e arriscado, porque, né, o que você tem que trazer de novo sobre o que você quer falar, porque hoje em dia eu acho que já tem alguém que fale de tudo. Então, se você quer trazer uma coisa nova que ninguém fala, ótimo, parabéns. Se você quer trazer algo que alguém já fala, porque é provável que alguém já fala sobre isso, qual a sua intenção a partir disso, né? Porque a gente vê alguns jovens alguns jovens não, a maioria da gente quer sempre o mais fácil, mais confortável, mais cômodo de se fazer. Ser um youtuber é cômodo? Porque eu só preciso do quê? Do meu celular, da minha casa, né? Muitas vezes. Só que não é fácil, acredito que não é fácil. Quem faz sucesso, quem tem uma rentabilidade com isso, é quem se esforça demais, é quem coloca um trabalho demais, é quem tem um ponto de vista único para ser feito, para ser falado, para ser discutido. E não é todo jovem que entende isso. Então, do ponto de vista que o jovem fala, eu vou ser youtuber e é isso, e ótimo, nada contra. Mas assim como quando a gente é pequenininho, muitos da gente quando é pequenininho, todo mundo fala, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, porque essas são grandes profissões que dão dinheiro, que dão um status de vida confortável, um status de vida prazeroso, né, do ponto de vista social da gente, mas que nem todo mundo chega lá. Por quê? Porque são profissões difíceis, são profissões que exigem dedicação, são profissões que exigem muitas horas de estudo, muitas horas de desgaste, muito empenho. E aí a gente vai deixando muitos desses sonhos, né, entre aspas, no meio do caminho. Então, assim como as profissões clássicas, digamos assim, como colocado por vocês, têm seus desafios, as profissões novas de influencers também têm seus desafios. E em algum momento eu acho que ambas são viáveis no momento de que nos deslumbra os olhos, mas que qualquer tipo de profissão, para ser bem sucedida, precisa de empenho, precisa de dedicação, e qualquer um que esteja bem engajado a fazer isso acontecer, a realizar isso, vai ser possível, vai conseguir. Então, não descarto nenhuma das duas. Como tudo, a internet também tem o seu lado ruim, né? E, por exemplo, para citar uma delas, é o cyberbullying. Qual a sua opinião sobre isso, sobre o cyberbullying? Independente do tipo de bullying, eu acho que é uma coisa ruim, é uma coisa negativa, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar e combater para diminuir bastante, tanto no ambiente pessoal, familiar, que também acontece, quanto no ambiente escolar, que é o nosso ambiente aqui. E eu acho que a internet, as redes sociais, o meio de comunicação rápido, virtual, possibilitou esse tipo de bullying, o cyberbullying, que é bem negativo e é muito fácil de acontecer porque a gente não está vendo o outro, né? Não está vendo a consequência do outro lado. Porque uma vez que alguém está no conforto da sua casa, na segurança da sua casa, enviando mensagens de ódio, enviando mensagens de chacota, enviando mensagens negativas para as pessoas, sejam conhecidas ou não, né? Porque às vezes você tem acesso a qualquer tipo de conteúdo e pode entrar nas redes sociais de qualquer pessoa e criticá-la e jogar coisas negativas. Você perde um pouquinho da consequência do que isso está acontecendo para você, pessoalmente. Enquanto se isso fosse no pessoal, você veria a reação de alguém, você teria a conversa de alguém, você teria a mediação de alguém. E isso é um lado extremamente negativo da internet que a gente precisa tomar bastante cuidado. Mesmo não intencional, às vezes a gente fica nervoso, chateado ou cego por algumas situações e aí descarrega, né, no próximo, no conteúdo de alguém, numa coisa que alguém está falando que pode ser interessante, pode ser importante, e a gente precisa se policiar bastante, policiar uns aos outros também. Você já sofreu alguma agressão pela internet? Já viu algum caso ou já leu sobre isso pela internet, alguém sofrendo cyberbullying?
Eu não fui vítima de cyberbullying nesse sentido, não. Acho que o momento que acontece muito bullying na vida da gente é na escola. E quando eu estava na escola, as redes sociais não eram tão populares assim. Eu sempre fui cuidadoso assim, com o tipo de coisa, com o tipo de interação que eu faço virtualmente, né? Eu uso mais as redes sociais como um lugar de compartilhar com a minha família, com amigos, coisas que eu acho interessante sobre a minha vida, sobre posicionamentos também. E eu até o momento não fui vítima. Porém, eu já estou há algum tempo na escola, né? E aí, como observador, como uma pessoa que recebe uma vítima já tivemos casos aqui na escola, já tive que atender, chamar famílias para conversar, chamar a família dos agressores também para conversar. Já passei por situações aqui, mais de uma, infelizmente. Qual a sua opinião sobre os jovens deixarem os estudos para investir na carreira virtual? Eu acredito que tudo na vida a gente tem fases. Não só porque a pessoa está querendo investir numa fase de trabalho, de influencer, de youtuber, ela precisa largar a escola. A gente tem vários casos de artistas, por exemplo, que terminam os estudos, é mais difícil, é mais trabalhoso, precisa de mais empenho, precisa de apoio da família, né? E levar duas coisas para frente, né? Tá girando 2 pratinhos ao mesmo tempo, para terminar os estudos básicos, pelo menos, e para deslanchar a sua carreira, seja ela o que for. Então, eu acredito que não é necessário largar um pelo outro. É possível, é uma escolha. Eu não acho que seja necessário. E, pelo menos a parte básica, se você não quer fazer uma faculdade agora, se você não quer investir numa profissão, né? Porque a faculdade, mais quando a gente já tem uma profissão em mente, já quer se desenvolver, quer desenvolver uma carreira. Se você não quer partir para esse lado acadêmico, tudo bem. Termina pelo menos o ensino médio direitinho, porque é uma formação básica. E para ser youtuber, eu acredito que você precisa falar bem, você precisa conhecer bastante no quesito de palavras, de texto, de histórias, de contextos, para você ser bem desenvolto na sua plataforma. E o ensino médio pode te proporcionar isso, se você aproveitar ele de uma maneira legal. E aí, num outro momento, se você decidir que não é isso, não estou mais gostando, agora eu quero partir para uma profissão de que me exige um curso superior, aí tudo bem, aí faça um curso superior. Mas imagina você já com 28, 29 anos falar, agora eu vou lá para o ensino médio. Você não vai ter mais a estrutura que você tinha aos seus 18. Então você vai ter que fazer um EJA, você vai ter que fazer um supletivo, você vai ter que fazer as coisas correndo nas coxas, para aí depois começar a investir numa faculdade, na sua carreira, na sua profissionalização. Então, eu acho que é válido se você quiser desistir, eu não acho que seja necessário, eu não acho que seja meu lugar de dizer é correto ou é incorreto, mas eu não gostaria isso para mim, particularmente. Se eu tivesse uma carreira que não envolvesse a escola, eu sou professor, né? Então, consequentemente, eu tive que ir para uma carreira acadêmica, de faculdade, mas se eu me interessasse por uma carreira que não envolvesse a escola, eu gostaria de terminar a escola direitinho, ao mesmo tempo que eu desenvolvo uma carreira paralelamente. Inclusive, quando eu estava no ensino médio, eu comecei um curso técnico paralelo à escola. Eu não larguei a escola para fazer o curso técnico. Depois eu larguei o curso técnico porque eu me envolvi na carreira de professor. Mas eu acho que faz parte de uma formação essencial básica a escola. O que você acha sobre essas pessoas que querem mudar o corpo ou até mesmo o seu próprio jeito de falar, andar, esse tipo de coisa, porque quer ser igual a algum blogueiro, algum youtuber ou se encaixar no padrão? Eu acredito que uma modificação corporal, ela só é válida se ela vem de você, se ela parte de uma iniciativa própria. Se você quer usar um piercing, se você quer pintar o cabelo, se você quer furar a orelha em 50 lugares, se você não quer nada disso, se você quer raspar a cabeça, não importa o que seja. Qualquer coisa eu acho que é válida para passar uma mensagem que você queira, que você acha interessante, contanto que parta de você.
só para imitar quem quer que seja, eu não acho o melhor caminho. Primeiro porque eu acho que a gente tem que se descobrir, a gente tem que tomar uma identidade própria. Se você tá só imitando alguém porque, aquela pessoa é legal, vou fazer igual, você tá talvez aparentemente igual, mas você não é igual, porque você tem o seu processo de pensamento, o seu processo de entender informação, de absorver informações, e imitar os outros não é o caminho para nada disso. Se você sofresse alguma agressão pela internet, você iria perdoar a pessoa que te machucou? Olha, eu não vejo por que não. Na cabeça que eu tenho hoje, na experiência que eu tenho hoje, eu acho que, obviamente, depende talvez do quanto a pessoa se sinta magoada, ou se sinta atingida, se sinta danificada, né, por determinada ação. Mas uma vez que as coisas fossem conversadas e esclarecidas e entendesse o ponto de vista, ou houvesse do outro lado, né, um entendimento do meu ponto de vista, do porquê que isso foi prejudicial, do porquê que isso foi danoso para mim, e a pessoa entende, a pessoa volta atrás, a pessoa se desculpa, eu perdoaria sim. Não vejo por que não perdoar. O que você diria para os jovens que, assim que terminar os estudos, já querem investir em uma carreira virtual? Algum conselho, algo assim? Assim como qualquer outra carreira que eu indicaria para um jovem, para um formando meu, é que investigue e pesquise e saiba mais sobre o que é essa carreira, como atingir essa carreira, o que esperar dessa carreira. Porque há-se o entendimento de que aquela coisa é bonita, aquela coisa brilha, enquanto você não tem um entendimento profundo, né? Um entendimento detalhado daquilo. Então, é para qualquer um. Pesquisar, entender quanto de dedicação você vai precisar para isso, que tipo de conhecimento você vai precisar para isso, que tipo de equipamento, como investir, como começar, onde você quer chegar, né? Qualquer tipo de profissão, inclusive acho que você já tem a disciplina de projeto de vida na escola. Então, qualquer tipo de profissão a gente precisa de um plano. Aqui na escola a gente tem uma disciplina que chama projeto de vida, que é você pensar o que você quer enquanto escola, o que você quer depois da escola, o que você quer daqui 10 anos, o que você quer daqui 15 anos. Então, como que você quer chegar nesses objetivos com essa carreira de influencer, de youtuber ou de o que quer que seja através do meio virtual que você está pensando, né? Então, como que você vai chegar lá? Para qualquer carreira, eu indicaria isso, inclusive para essas. Na sua opinião, a vida seria melhor sem as redes sociais? Não ou sim? É isso? Não sei. Justifique. Mas eu não sei dizer. Não sei dizer se seria melhor ou se seria pior. Porque não tem como a gente saber. Eu acho que tem coisas positivas, tem coisas negativas e não dá pra isolar essas coisas. Então, nem melhor nem pior, seria diferente. Hoje aqui nós vamos entrevistar o professor Fagner dos Santos, professor de projeto de vida e de português aqui da escola. Como que você chegou até aqui? Eu cheguei aqui em maio de 2021. Eu estava desempregado e estava dando aulas de reforço em Barueri e no Jardim 1º de Maio, na zona sul de Osasco. E aí eu recebi o convite da escola por ter me inscrito no Banco de Talentos, que é por onde o governo do estado de São Paulo contrata os professores. Eu queria muito estudar acabei estudando numa escola estadual, mas também acabar sendo professor, né? Porque eu acho que através da educação pública a gente consegue formar mentes críticas e cidadãos melhores para a sociedade. Aí entrei aqui em maio de 2021 para pegar 32 aulas de língua portuguesa e comecei no meio da pandemia dando aulas remotas que eu nunca tinha dado na vida e fazendo revezamento aqui com algumas turmas no presencial. E aí agora já tenho 1 ano e 1 mês, né? E estou gostando bastante. Além de ter dado português ano passado, eu nunca fui um professor assim tradicional que apenas passa um beabá ou que ensina gramática ou que ensina regras de acentuação. Eu gosto de despertar os assuntos que a gente vê na realidade, ou seja, para que a gente vai usar isso na vida. Então, eu busquei fazer isso desde o ano passado
E agora, esse ano, além de aulas de português, eu também tenho aulas de projeto de vida, o que me dá uma liberdade para tratar de assuntos da nossa vida e também refletir sobre eles. Ou seja, isso uniu o útil ao agradável, porque apesar de eu ser formado numa matéria de linguagens, né, no uso da língua, da gramática e do estudo mesmo do nosso idioma, eu gosto também de a gente pensar e a gente refletir sobre as coisas. Então, vamos dizer assim que eu sou um pouco de humanas também. Qual a sua opinião sobre as redes sociais? As redes sociais, elas são muito importantes. Eu ainda sou de uma geração que é dita como millennial, que nasceu antes dos anos 2000. Eu sou de 1996 e ainda vivi um pouco da época em que não tinha redes sociais. A internet já existia, mas era uma internet para poucas pessoas. Desde que eu me entendo por gente, quando era por volta de 4, 5 anos, as pessoas já batiam papo no UOL, no MSN, no extinto MSN. Eu comecei a mexer em redes sociais em 2008, no Orkut. E aí, essa era uma rede que hoje é como se fosse o Instagram, o TikTok da época, em que a gente aproveitava para conhecer as pessoas e participar do que se hoje chamam de comunidades. E aí, nisso, eu conheci muitas pessoas que eu tenho contato até hoje, seja virtual ou presencial. E aí, ao longo do tempo, fui tendo Facebook, fui tendo Twitter, fui tendo Instagram. O extinto Tumblr eu tinha também, né? E eu acho que a rede social me aproximou de muitas pessoas, fez eu expandir muito meu pensamento, fez eu ver pontos de vista e assuntos da sociedade que eu nunca veria na minha bolha, né? Só que eu acho que desde 2018, 2017, as redes sociais, elas particularmente, elas sempre tiveram isso, mas trouxeram um lado mais destrutivo, porque eu já sofri perseguição por causa das minhas opiniões sobre política, sobre alguns assuntos da sociedade, né? Porque envolve questões religiosas, porque envolve questões de pensamentos, questões de diversidade. E foi muito pesado isso em 2018, especificamente, porque eu sofri até retaliação da minha família por postar um filtro de que eu era antifascista e que isso talvez queria dizer que eu estava apoiando A e não estava apoiando B. E ainda hoje eu sinto certo receio de postar algumas opiniões sobre questões LGBT, questões políticas, porque eu sempre acho que vou incomodar alguém. E, na verdade, quem deveria estar incomodado é a pessoa que talvez seja preconceituosa ou seja conservadora demais. E aí, às vezes, um dos meus mecanismos é o que se tem hoje no Instagram, de você colocar coisas nos melhores amigos. Então, às vezes, uma opinião muito polêmica, vamos dizer assim, eu deixo nos melhores amigos, porque senão talvez eu vou chocar muitas outras pessoas. Então, acho que as redes sociais me dão essa liberdade. Às vezes, no Facebook, eu posto coisas que estão na minha cabeça e pensamentos do dia a dia, mas no Instagram e no Twitter, principalmente, são redes que alimentam muito ódio, às vezes muita hipocrisia. Eu admito que eu já fui moldado por isso já, às vezes eu já postei coisas quando eu não estava bem, mas hoje eu tento ser o mais autêntico possível, né? Porque eu acho que isso é importante, não deixar de mostrar quem a gente é, né? Claro que as redes sociais, para quem não trabalha com isso, é apenas um recorte do que a gente vive, mas se é um recorte, ele tem que ser o mais real possível. Eu não tenho TikTok porque eu não me vejo como blogueiro, respeito, admiro quem faz. Eu só tenho o kawaii dessas redes sociais mais moderninhas, mas eu admito que eu só vejo para ganhar o dinheirinho lá, de ficar assistindo vídeo. Mas, enfim, as redes sociais são uma dor e uma delícia ao mesmo tempo. Se acabasse hoje, além do WhatsApp também, eu vejo que eu ficaria meio perdido, mas ao mesmo tempo eu acho que eu ainda iria me reinventar. Então, é algo muito bom, mas que precisa cada vez mais se aprimorar e a gente tem que tomar cuidado para não ficar viciado, porque quem faz as redes sociais faz intencionalmente para a gente ficar rolando feed toda hora e eles querem cada vez mais que a gente fique mais tempo nele. Você acha adequado o modo em que os jovens usam as redes sociais hoje em dia? Creio que sim, só que não 100%. Eu creio que os jovens têm que se expressar, seja em qualquer plataforma e sobre qualquer assunto.
Voltando ainda da época do Orkut, tinha uma pergunta que até eu menti às vezes, que para ter o Orkut você tinha que ter no mínimo 14 anos para usar. E em sã consciência, né, qualquer pessoa usava, né? Era só responder no formulário que tinha 14 anos, eles não pediam uma identificação. Mas o que eu acho contrário é a superexposição das pessoas, independente se ela é adolescente, se ela é jovem, se ela é adulta, né? De você, sei lá, falar dos seus dados pessoais ou falar de muitas preferências pessoais, às vezes para pessoas desconhecidas, né? Então eu vejo que hoje os jovens fazem muito conteúdo além de dancinha, além de coreografia, sei lá, além de filtro, mas falam de muitos assuntos conscientes. Eu vi uma mobilização muito grande agora para os jovens tirarem título de eleitor. Isso foi fundamental, porque aí motiva as pessoas de 16, 17 anos a se envolverem no processo da cidadania, da democracia, da votação, porque eu fiz meu título aos 16 anos em 2012. Em 2012 não tinha mobilização de agora 10 anos depois. Então eu creio que a força dos jovens nisso é muito importante. Eu só creio que os jovens não devam ser influenciados, às vezes, por modos de vida perfeitos, pela blogueira, pelo blogueiro fitness, ou pelos coaches hoje que falam de coisas muito absurdas, fora da realidade brasileira, tipo como você se tornar rico, ou como você ser empreendedor, sendo que hoje temos muitos desempregados e às vezes falta um estudo. Então eu sou a favor dos jovens sim usarem a internet, mas creio que eles têm que tomar cuidado, pois muitas pessoas querem aproveitar disso como usá-los como massa de manobra e também para deixá-los mais alienados, né? Ou seja, deixarem mais fora da realidade. Nos diga o lado bom das redes sociais. Olha, tem muitos lados bons. Acho que eu posso até dizer por redes sociais separadas. No WhatsApp, a comunicação instantânea que a gente tem com as pessoas e às vezes ver pelos status assim, o que a pessoa está fazendo naquele momento. Sei lá, às vezes a pessoa está assistindo um jogo de futebol e ela grita gol, a gente fica sabendo. No Twitter, eu acho uma rede social muito legal por a gente saber dos assuntos em tempo real, né, e que as pessoas se manifestam no mesmo instante. No Facebook, eu gosto da diversidade das páginas e dos assuntos mencionados e também dos pensamentos, porque não é uma rede social limitada por caracteres como o Twitter, que você tem muitas reflexões legais, às vezes tem uma imagem, tem um videozinho interessante. No Instagram, os stories é uma ferramenta muito bacana, porque eu usei o Instagram antes de ter o stories. E às vezes você tinha que colocar tudo no feed, como foto. E às vezes você não precisa disso. Você quer, sei lá, tirar uma foto da paisagem, você pode deixar lá como stories e não precisa necessariamente postar no feed naquele momento. Então é algo rotativo e que é como se fosse um diário da sua vida, né? E o Instagram eu vejo que tem muito engajamento, de você levantar a hashtag, de você falar de alguma coisa importante. Fazer doações, né? E de fazer muitas campanhas sociais. E uma coisa que acho que muitas pessoas hoje, eu não sei em estatísticas, mas talvez a grande maioria não gosta, eu sou adepto do textão. Eu gosto de fazer textão, às vezes numa legenda de Instagram ou num feed do Facebook. Porque eu acho que é como se fosse uma espécie de terapia, sabe? Em que eu posso, sei lá, falar sobre mudanças climáticas. E aí eu falo sobre mudanças climáticas, como isso impacta no meu dia a dia e do porquê que a gente tem que pensar que isso é importante, né? Então acho que esse é um lado bom de cada uma das redes sociais, além também da gente saber muitas referências das pessoas com quem a gente às vezes só fala no dia a dia, mas a gente não conhece, sei lá, o cotidiano dessa pessoa, e às vezes eu acho legal quando a pessoa se sente à vontade de fazer isso. E no TikTok, Kawaii, mesmo eu não usando, eu acho legal pela criatividade das pessoas em sei lá, fazer uma coreografia, como eu já falei, mas sei lá, postar curiosidade de receita, curiosidade de um país, curiosidade de filme, postar vídeos antigos também, fazer memes. Então acho que esses são os lados positivos. Depois das redes sociais, você viu alguma melhora no mundo,
pelo cotidiano das pessoas? Bom, aí nós temos que fazer uma linha do tempo. Eu uso redes sociais ativamente desde 2008 e eu fui ter uma consciência do impacto das redes sociais a partir de 2011, porque lá teve, principalmente no Twitter, a Primavera Árabe, né, em que países como o Egito, a Tunísia, né, eles queriam o fim dos controles da ditadura, em que tiveram eleições civis. Aí em 2013, aqui no Brasil, nós tivemos uma série de protestos que se iniciou na cidade de São Paulo por causa do aumento da passagem dos ônibus, que na época era R$ 3,00 e o aumento era de R$ 3,20, isso causou uma revolta na população. Quem dera nós tivéssemos uma passagem de ônibus de R$ 3,00 hoje, porque, por exemplo, aqui em Osasco a gente paga R$ 5,00 e para pegar um trem o metrô é R$ 4,40. Né? E é impressionante porque foi um movimento assim tão grande que eu vi começando na TV, mas que teve um grande apoio na internet, muitas manifestações foram marcadas, mas teve algum ponto nesses protestos que aí teve muita violência e que também se levou para uma pauta muito ampla, muito geral, que era ser contra o sistema, que era ser contra os políticos, mas isso na verdade só beneficia certas pessoas que querem manipular. Então, nesse sentido, porque isso perdurou até 2016, 2018, isso foi um impacto assim muito ruim. 2018 nem se fale por causa das eleições e foi como eu até ressaltei aqui, foi um momento muito difícil para mim até pessoalmente, porque em casa eu tinha conflitos assim sobre posições, sobre visões de mundo. Mas eu creio que a partir de 2019, com a ascensão da Greta Thunberg, da Malala também, sobre a questão das mudanças climáticas, os direitos dos povos indígenas, o direito das mulheres estudarem, né? E aqui no Brasil também com os exemplos dos protestos contra a violência policial no Rio de Janeiro, contra também a situação da população de rua aqui em São Paulo, que é denunciada pelo padre Júlio Lancelotti, pelo pessoal do SP Invisível. Eu acho que aos poucos a gente tem essas pequenas rebeldias, que são rebeldias boas. E de um tempo para cá eu vejo a importância de se falar dos direitos dos LGBTs, do direito das pessoas deficientes. E assim, mesmo ainda muitas pessoas colocando notícias falsas ou falando que isso são coisas menos importantes, eu acho que essas coisas ajudaram a mudar. Nas redes sociais eu filtro muita coisa, porque tem muitas coisas que são gatilhos, que são vídeos de agressões. Por exemplo, 2 assuntos recentes que assim me cortaram muito o coração foi a chacina na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, pela operação policial que matou vários inocentes, e pela morte do Genivaldo Pereira lá em Sergipe, né, que aquilo parecia que a gente estava voltando ao nazismo, ele sendo prensado no carro da Polícia Rodoviária Federal como se fosse uma câmara de gás. Então isso às vezes faz pensar os tempos odiosos em que estamos vivendo, mas ver uma indignação contra isso me dá uma certa esperança também, porque às vezes a rede social, não a rede social, mas as pessoas que usam ela são muito tóxicas e elas acham que crimes virtuais não existem, e apesar de eu não ser a favor de sempre optar pela punição, mas infelizmente a gente ainda precisa de leis para as pessoas entenderem sobre racismo, sobre machismo, sobre violência contra a mulher, sobre enfim, diversos preconceitos que na internet isso tem um maior espaço do que às vezes a gente não vê na TV. E o que piorou, na sua opinião? Por outro lado, eu vejo que piorou um pouco a questão social das pessoas. É óbvio que desde sempre existiram pessoas que são mais introvertidas e que na rede social ela consegue conversar melhor por não ter o contato físico, sendo que com a questão da pandemia da Covid, né, nós tivemos muitas aulas virtuais, lives, em que as pessoas conversaram meio que, entre aspas, cara a cara, mediadas pela tela. Então eu vejo que nós somos um pouco, principalmente aqui no Brasil, vítimas daquela coisa de estar no mesmo ambiente, mas, por exemplo, você está mexendo no celular e eu estou mexendo aqui, sendo que a gente está no mesmo espaço, no mesmo ambiente. E às vezes chega até o absurdo de no mesmo ambiente, na mesma casa, a mãe falar com o filho por uma mensagem, sendo que às vezes era só bater na porta do quarto e chamá-lo. Então eu vejo que isso às vezes prejudica, né, quando você está num lugar e precisa de uma interação
e as pessoas só estão no celular, mas eu não condeno isso porque às vezes você está só se distraindo, jogando, vendo videozinho. E eu vejo que a internet deu espaço para muitas opiniões, me perdoa a expressão, opiniões idiotas, sabe? De defender racismo, de defender diversos preconceitos e das pessoas se acharem melhor do que as outras, né? Então, eu creio que isso não é culpa das redes sociais, mas isso sempre existiu, né? A rede social só potencializou para que a gente falasse isso para mais pessoas. E outra coisa também que acho que piorou foi a exposição que às vezes as redes sociais dão para as empresas. Por exemplo, se você está com a sua conta logada no Google e, sei lá, pesquisa panela, né? Tipo panela, só por curiosidade, aí quando você está mexendo no Facebook ou no Instagram, entre uma postagem e outra vai aparecer um anúncio de panela. E aí por que você acha que isso aconteceu? Porque o Google está integrado com o Facebook, né? E aí ele capta seus dados e põe lá anúncios de panela aleatoriamente, né? Então, isso condiciona às vezes a comprarem, a terem coisas que elas não precisam naquele momento, né? Então, essa questão do consumismo e também de incentivar, por exemplo, não que isso seja ruim, mas a gente tem que trocar de aparelho toda hora, tipo, saiu um novo iPhone, saiu um novo Android, e os próprios aparelhos hoje, eles não serem feitos para durar tanto tempo, acho que incentiva muito a gente não se contentar com o que tem e principalmente a se comparar com a vida do outro. Eu digo isso porque eu sofro dessas coisas, eu tento me blindar bastante, mas acho que com a rede social isso é inevitável e por isso que eu retomo do que eu disse, a gente tem uma vida autêntica, porque se a gente se contentar com o que tem e não mostrar uma vida perfeita, acho que isso é muito mais construtivo do que você ficar vendendo perfeição para as outras pessoas. O que você acha dos jovens que querem tentar a vida como influenciadores ou youtubers em vez de tentar uma profissão mais clássica, como professores ou até médicos? Boa pergunta, Yasmin. E a gente precisa ainda de professores e médicos porque senão eu não vejo como é que nós teremos futuro, principalmente aqui no Brasil. Assim, eu não condeno os jovens que querem ser influenciadores, youtubers ou até streamers, né, que acho que é uma coisa sem volta. E eu lembro como, não que isso começou, mas que isso cresceu principalmente em 2010, 2011, que foi o surgimento de grandes vloggers no YouTube. Eu lembro até do Felipe Neto no início da carreira, eu acompanhava muito ele, que as pessoas achavam, né, uma coisa muito, muito fora do comum, muito excêntrica. E acho que isso é muito bacana porque é um novo tipo de entretenimento, sei lá, que não se tem na TV, que não se tem nas revistas impressas de hoje. Só que eu acho que os jovens eles têm que ver pela qualidade do conteúdo. Assim, eu não julgo quem faça react, unboxing, banheiro de Nutella, como o Lucas Neto fez, sei lá, ou aqueles clássicos vídeos de fiz isso e olha no que deu. Mas eu acho que eu até fiz uma atividade com vocês de quais influenciadores enganam, né, os seus seguidores. Porque às vezes eu acho que isso não é verdadeiro. E teve até uma recente polêmica, polêmica assim, né, entre aspas, que foi na semana passada, da Boca Rosa, né, aquela ex-BBB, colocar nos stories qual é o roteiro de stories que ela faz no dia a dia. E aí, óbvio que ela trabalha com isso, ela é blogueira, né, influenciadora, então eu acho que isso desde antes do BBB. Mas aí eu fico pensando, ok, a pessoa trabalha com isso, mas se a vida dela própria é pautada num roteiro, o que ela tem de verdadeiro, né? Então, eu acho que isso mecaniza muito a gente e impede, às vezes, da gente ser o que a gente é. E aí, às vezes, até em conversas assim, eu estou conversando com a pessoa e ao invés de, sei lá, falar do dia, falar do trabalho, fica comentando coisas da rede social. Que legal, aquilo no story, o vídeo do gatinho, o meme que você postou, sendo que você poderia falar de muito mais outras coisas, entendeu? Então, acho que na questão de ser influenciador, tem que pegar o sentido da palavra, de influenciar para alguma coisa positiva. Você não precisa ser ativista, você não precisa ser militante, mas acho que você passar uma mensagem positiva para as pessoas e baseada na realidade, não numa coisa abstrata ou mentalizar que vai dar tudo certo, acho que aí já é algo positivo.
Sobre os gamers também, acho que isso é um caminho sem volta, né? Acho muito importante, além dos esportes tradicionais, esportes físicos, né, literalmente, se apostar também na influência que esses jogos eletrônicos têm e também de dar bons exemplos. Mas eu vejo que nós ainda precisamos de pessoas para os postos de trabalho tradicionais, mas que, por exemplo, serem professores, serem médicos, sei lá, serem secretários, serem advogados, mas que se integrem ao mundo digital também. Acho que tem que ter essa balança, porque ainda nós precisamos das profissões como qualquer outra, porque inteligência artificial está aí, sempre há aquela teoria da conspiração de que talvez os robôs tomem o nosso lugar, mas eu espero que não chegue a esse ponto. Além de boas faces, a internet também tem seus lados ruins, como o cyberbullying. Qual a sua opinião sobre isso? O cyberbullying, eu vejo que ele é apenas uma extensão do que é o bullying na realidade no presencial. Isso sempre existiu, desde o começo da internet, e ainda bem que hoje se há vamos dizer assim, uma lei sobre isso, que são os crimes virtuais, né? Quantas vezes, né, nós já vimos casos de racismo, com a questão do cabelo das pessoas, né, principalmente de pessoas negras, ou também de vazamento de imagens íntimas, de nudes, né? E eu, fazendo esse recorte para a escola, eu vejo que isso é um perigo enorme, porque cria uma imagem que não é verdadeira, sabe? Às vezes algumas coisas não são bem resolvidas aqui dentro, né? No ambiente da sala de aula, no ambiente do convívio, e quando vai para a rede social e a pessoa posta alguma coisa, aí ela é alvo de críticas. Às vezes, por exemplo, a pessoa não se dá bem com outra, mas não tem coragem de conversar, parte para o esculacho na internet, e aí isso acaba alimentando uma rede de ódio. Então, o cyberbullying, eu vejo que ele tem que ser primeiramente prevenido, né? Com a questão de respeito, com a questão da empatia, com a questão de se colocar no lugar do outro, mas eu vejo que também tem que ter uma regulamentação para isso, e ver que isso não é brincadeira e que pessoas morreram já por causa disso, por causa de comentários sobre o corpo, por causa de comentários sobre a cor da pele, por causa de comentários da orientação sexual da pessoa, da identidade de gênero. Então, não é à toa que palavras, elas têm um poder, sim, mas não é um poder vazio. Às vezes é um poder de você desmoralizar outra pessoa simplesmente pelo que ela é. Então, o cyberbullying é algo muito sério, não deve ser encarado como brincadeira. E assim, dentro da sala de aula, os alunos trazem a sua realidade, mas eu sempre tento combater para a gente parar de usar expressões machistas, racistas, e ver que muitas pessoas dão risada, mas ao custo de um sofrimento de outra pessoa, né? Então, o quanto mais a gente falar isso, na verdade vai ser o remédio, né? Porque às vezes as pessoas falam, deixa isso pra lá, cyberbullying é só na internet, mas não, isso traz efeito para a vida real. Às vezes as pessoas não fazem essa diferenciação, que apenas o que está aqui no celular é só uma extensão da nossa vida real, não é uma vida à parte. Óbvio que a gente pode ter comportamentos diferentes, a gente pode querer se expor mais ou menos, mas o que está aqui na vida real é quem expressa quem você é, seja no físico ou no virtual. Você já sofreu alguma agressão pela internet, já leu, ou até mesmo viu isso na televisão ou pelas redes sociais mesmo? Bom, eu vou dar 2 exemplos então. Primeiro, eu já disse aqui um caso que eu sofri, mas eu lembrei de outro que foi mais indireto, mas que também foi um baita desafio. Quando eu falei que às vezes eu gosto de postar sobre temas espinhosos, aí às vezes isso toca muito vamos dizer assim, no sentimento das pessoas, até de alguns familiares. Teve uma vez que eu publiquei do feed no Instagram, e eu deixo meu Instagram aberto porque eu vejo que, né, claro, cada um tem a sua privacidade, às vezes deixo o perfil fechado, mas eu vejo que eu não tenho necessidade disso. Eu coloquei apenas uma imagem para refletir, não coloquei juízo de valor, sobre o direito das mulheres abortarem, né, por causa da questão da saúde, a questão dos casos de estupro.
né? E aí eu deixei lá e uma tia minha colocou um comentário assim, mas e a vida das crianças indefesas? Porque às vezes se tem, né, um pouco desse argumento. E óbvio que por eu não ser mulher, não me identificar com o gênero feminino, às vezes fica um pouco mais fácil, né, dizer assim, porque eu não sofro isso na pele. Mas aí eu pensei, poxa vida, eu tentei explicar para minha tia o seguinte, tia, isso é uma questão de saúde pública, né? Quantas mulheres não sofrem aborto, quantas mulheres não são violentadas? E até o caso da menina de 10 anos que foi estuprada no Espírito Santo, se eu não estiver enganado, pelo próprio tio, que havia 5 anos, e teve que fazer um aborto porque foi engravidada, né? E ainda pessoas ficaram na frente do hospital, por causa de questões religiosas, né? Acharem que a menina tinha que ter o bebê porque ela já tinha engravidado, né? Aí eu falei, tia, olha, isso vai muito mais do que uma questão moral, porque tem mulheres que não querem ser mães, né? E que às vezes uma gravidez é de risco, então não adianta você falar para fazer ou não um aborto, porque o aborto existe. E isso tem uma diferenciação pela classe social da pessoa, porque como o aborto não é legalizado em muitos casos, quem é mais rico faz numa clínica com mais condições e quem é pobre sofre mais risco de morrer, né? Principalmente as mulheres negras. Então, eu não diria que foi um ataque assim, mas foi uma polêmica assim que foi consciente, né? Que teve um pouco de rejeição, mas que não foi algo tão pesado. E um segundo exemplo, né, de como esse poder foi destrutivo foi sobre xingamentos, né, no esporte, de atletas, né, falarem que atletas negros serem xingados de macaco, enfim, de voltarem para a África, de voltarem para a senzala, né, ou de usarem termos pejorativos assim, e que isso destruiu a vida deles, né, o que um atleta branco não sofreria. Então não foi o caso de tirar a vida de uma pessoa, mas que acaba com a carreira de uma pessoa. Qual a sua opinião sobre os jovens largarem os estudos para tentar a vida na internet? Eu acho isso um erro tremendo. Porque assim, primeiro a gente tem que partir do seguinte ponto. A educação é algo importantíssimo para a sociedade. Mas educação não é o mesmo sinônimo para mim de título acadêmico, ou seja, de qual escolaridade você tem. Óbvio que para uma sociedade qualificada, seja no trabalho, seja socialmente, seja culturalmente, é importante que as pessoas tenham acesso ao ensino dito superior, à faculdade, à universidade, a ter um mestrado, a ter um doutorado. Então, quanto mais estudo, melhor, porque é aquela frase clássica, o conhecimento é a única coisa que não vão poder tirar de você, né? Mas assim, do outro lado, você ter uma faculdade, você ter um ensino médio, não te faz melhor que ninguém, né? O que importa é a nossa essência, são as nossas características, nossas virtudes e defeitos. Então, eu creio que isso às vezes é uma armadilha que a internet traz um pouco, e aí que eu volto ao ponto da questão. O quanto que blogueiros, influenciadores, tiktokers, vendem uma falsa ilusão de que é só você criar um conteúdo viral, é só você, sei lá, fazer um desafio, é só você fazer um vídeo engraçadinho que você vai ganhar dinheiro. Não é bem assim. Claro, tem a criatividade da pessoa, mas também depende dos recursos que a pessoa tem, se a pessoa já teve, sei lá, um curso de como fazer vídeo, de como editar um vídeo. Então, às vezes a pessoa dá sorte, mas eu creio que as duas coisas não se anulam. Os jovens têm sim que publicar conteúdos na internet, fazer a sua carreira, virar blogueiro, pode fazer o que quiser, mas não deixar os estudos de lado, porque é o estudo que vai te dar a capacidade para você fazer os seus conteúdos, né? Porque para você aprender a mexer na internet, para você aprender a fazer um Reels, você teve que ter alguma base de educação, e essa base de educação veio da escola. Eu sei que muitas pessoas hoje aprendem de forma intuitiva ou são autodidatas, mas eu creio que se você não tiver o estudo, mesmo que você se dê bem na internet, você não vai ser um bom cidadão. Você apenas vai ser uma pessoa que vive dentro do sistema da internet e a internet vai controlar você, né? Então, eu creio que
os jovens não devem entre escolher uma ou outra. Eles podem escolher as duas e pensar que a gente pode ser multiplataforma. Porque eu não creio naquela visão do talento único, de que a gente nasceu para alguma coisa. Ou seja, a gente nasceu para estudar algo ou nasceu para ser blogueiro. A gente pode fazer as duas coisas, óbvio, desde que a gente tenha habilidade e tenha as oportunidades para isso. Qual a sua opinião sobre esses adolescentes que começam a mudar alguma coisa no corpo ou no dia a dia para tentar parecer com algum blogueiro ou até mesmo se encaixar no padrão que a sociedade impõe? Bom, isso é muito perigoso porque entre as pessoas adultas mais velhas tem aquele exemplo clássico dos Kens humanos, né, de que passaram por milhares de procedimentos, né, e hoje, né, sofreram consequências disso na pele, no rosto, e também de preenchimento labial, de harmonização facial. Então, uma coisa muito perigosa que acho que até foi dita pela coordenadora Tino Coletivo Herer na palestra de pressão estética, foi sobre a questão dos filtros das redes sociais. Eles não só colocarem um padrão de beleza, mas um padrão com cor, que é o padrão branco, né? Então isso é muito perigoso, tanto na questão corporal quanto racial, né? E a gente vê hoje quanto há de procedimentos estéticos. Acho que, se eu não estiver enganado, o Brasil é um dos países que tem mais procedimentos cirúrgicos, né? E às vezes alguns adolescentes seguem isso também. Eu não sou contra, desde que tenha autorização dos pais, fazer uma tatuagem, desde que se tenha consciência do que está fazendo, colocar um piercing. Agora, uma modificação corporal, sei lá, de mudar a bochecha, mudar o lábio, mudar o nariz, mudar a orelha, porque tal pessoa fez isso sem colocar os riscos e a pessoa não ser responsável por isso, é muito perigoso, porque o corpo do adolescente ou jovem adulto, ele está na puberdade, está em constante transformação. Então é um processo natural que acho que não deve ser interrompido, mas se acontecer, deve ser só por uma questão de saúde, não apenas por uma questão de influência, de padrão, de se encaixar em alguma coisa. Você perdoaria alguém que te machucou, ou se não aconteceu, perdoaria alguém que tivesse te machucado pela internet? Olha, isso é muito difícil, porque tem alguns comentários que eles são mais maldosos do que outros. Eu perdoo sim, principalmente em 2018 eu sofri assim, comentários da minha própria família, mas que eu próprio relevo, né, e que hoje a gente faz meio que um pacto de silêncio. A gente não fala sobre certas coisas porque eu creio que a gente não tem mais um debate saudável. Então é só, às vezes é igual dizem no Harry Potter, né? É só não falar o nome de tal pessoa que a gente, né, vive em paz. Então às vezes a gente não fala sobre diversos assuntos em família, no caso eu e meu pai, por causa disso. Então nisso eu perdoo. Agora teve um amigo nosso que também me atacou muito, me chamou de dejeto, que eu só falo besteira, para usar uma palavra mais suave, né, um eufemismo. Nesse caso eu já perdoei essa pessoa, só não quero muito contato com ela, porque o perdoar é isso, né? A gente, óbvio, né, não leva para frente isso, mas também filtra com quem a gente vai estar, né? Eu não vejo que a gente tem que ficar convivendo com uma pessoa apenas pela questão de perdão e apagar, né? Isso às vezes eu acho uma questão moral, moralista muito, muito fraca. Mas tirando isso, eu perdoo sim. Às vezes tem comentários que são críticos, mas eu levo como crítica construtiva, e se a pessoa não gosta, tudo bem. Mas tem casos sim que eu perdoo, eu só evito uma certa aproximação de volta se a gente não se entender sobre algum assunto e ver que isso vai ser outro motivo de discórdia, porque eu tenho uma posição fixa e outra posição, e a outra pessoa tem uma posição fixa. Aí, como não tem um equilíbrio, aí não dá para conviver harmonicamente. O que você diria, um conselho ou algo assim,
para os jovens que querem tentar a vida na internet, que já estão na mente de tipo, eu vou terminar os estudos, assim que eu sair da escola eu vou começar a trabalhar na internet? Bom, apesar de eu não ser um blogueiro profissional, eu tenho minhas redes sociais, mas eu mexo muito mais por hobby e diversão, eu aconselho que vá em frente. Mas assim, como blogueiro, como youtuber, como influencer não é regulamentado, tipo por uma lei de trabalho, não tem férias, não tem 13º, eu creio que você tem que se vincular a alguma agência de publicidade ou criar a sua própria agência, sua consultoria, porque senão você vai ficar escravo das redes sociais. O Google, o YouTube, o Instagram, o WhatsApp, seja lá o que for, antes de serem redes sociais que a gente usa de forma gratuita, mas por que é gratuita? Não existe nada de graça nesse mundo, ou seja, as redes sociais te dão acesso gratuito, mas em troca você dá informações pessoais para eles. E aí esses dados pessoais dão em troca de anúncios, né? Enfim. Então, eu creio que quem for seguir nesse rumo, faça um conteúdo, mas que seja um conteúdo com qualidade, né? Não estou pedindo para você ser um influência de filosofia ou sei lá de música clássica, mas faça o seu trabalho querendo impactar positivamente a vida das pessoas, né? Não tipo incentivando brincadeiras de bullying, né? Brincadeiras entre aspas ou competição assim de pressão estética, né? Fale de assuntos do dia a dia, mas que tragam leveza para as pessoas ou que tragam reflexão também e que nunca deixe os estudos assim. Como eu volto à questão, título de ensino não faz você pior ou melhor que ninguém, mas eu creio que quanto mais a gente se qualificar, mais diversa a gente é e melhor a gente é também, porque a gente não fica numa visão fechada do que a gente se propôs a fazer. Ou seja, se eu estudar sobre a água, a garrafa de água que eu estou aqui, beleza, eu vou estudar sobre a garrafa de água, mas eu vou estudar o porquê que a garrafa existe e qual é o impacto dela no meio ambiente, do porquê que a água é tão importante. Então, ao invés de eu focar numa coisa só, eu foco em duas ou mais. Então, eu vejo que tem que ter bastante cuidado, porque a gente ainda vive numa sociedade desigual e não é qualquer pessoa com um celular que vai ser reconhecido imediatamente. Isso às vezes frustra muitas pessoas. Então, eu incentivo sim a criarem conteúdos, a seguirem a vida na internet, mas que, independente do tempo que seja, terminem pelo menos o ensino médio e com as condições que a sociedade dá, também se engaje a fazer algum curso, fazer alguma faculdade para você se especializar como pessoa também. E quem sabe através da internet você não ser um criador de conteúdo disso também. A vida seria melhor sem as redes sociais? Na minha visão, não. Porque eu creio, para mim, que a gente não teria noção de tantas coisas que acontecem ao nosso redor. Se a gente for pensar que se em 2022 a gente vivesse igual nos anos 2000, 1996, a gente seria muito dependente do rádio, do jornal escrito, do jornal da TV. E querendo ou não, isso são recortes que as empresas dão pra gente. Então, eu sei que talvez, né, a gente teria mais conversas olho no olho, a gente teria mais encontros presenciais, mas imagina o seguinte, se a gente vivesse a pandemia de Covid-19 sem rede social, sem internet, sem live, sem poder sair, sim, sem contato, tivesse que ligar no telefone ainda, né? O quanto isso ia deixar a gente mais pirado e a saúde mental ia pro ralo. Então, ok, se as redes sociais não existissem, óbvio que o ser humano sobreviveria e a gente adaptava essas coisas, mas eu não creio que faria um mundo melhor. Até porque eu bato na tecla. A culpa não é das redes sociais, porque as redes sociais elas não fazem isso sozinhas, mas são as pessoas que as comandam e que as pessoas que as usam que tem que fazer delas melhor, para que ela apenas seja uma ferramenta e para a gente ter uma vida legal e não apenas um motivo, um vício.
E é isso, muito obrigado por ouvir o nosso podcast, gastar um pouquinho, 1 hora por aí, né, aqui. E é isso, obrigado, tchau.